Olá, amigos e amigas do saber. Neste vídeo de hoje vamos falar sobre aquele filósofo que se tornou paradigma do que é ser filósofo na tradição ocidental. Estamos falando de Sócrates, mestre de Platão, influência direta das principais escolas do período helenístico, tais como a escola cirenaica, a escola cínica, a epicurista e a estoica. Estamos falando deste Sócrates que você encontra aqui na minha estante. Caso você tenha curiosidade, saber quem são aqueles três ali, são Sócrates, Platão e Aristóteles, os três que eu trouxe de minha viagem a Atenas. Parte da força histórica da figura de Sócrates vem de seu exemplo de vida, tá? Porque para Sócrates a filosofia deveria ser vivida. Era uma prática, um aprender a morrer e, por conseguinte, também um aprender a viver. De tal maneira que a filosofia de Sócrates ainda é de grande atualidade. E esse estilo de vida de Sócrates acabou lhe rendendo uma condenação no Tribunal de Atenas. E nesse vídeo nós vamos comentar brevemente sobre a obra de Platão que nos conta sobre o seu julgamento. Alguns dos temas que nós vamos abordar no vídeo de hoje serão o famoso oráculo de Delfos, sobre não temer a morte, por que Sócrates nunca entrou na política e o que era o seu daimon. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, uma novidade para vocês. Nós acabamos de lançar a newsletter Filosofia Vermelha. Esta é uma forma de termos um contato mais direto, sem dependermos das mediações dos algoritmos das diversas plataformas. Então, pelo menos uma vez por semana, eu enviarei um e-mail com uma breve reflexão filosófica e nós vamos comunicar também o lançamento de novos conteúdos, seja aqui no YouTube ou no Spotify ou onde quer que seja. Nós sabemos que os algoritmos e as plataformas nem sempre entregam o nosso conteúdo. Então essa é uma forma de termos uma relação mais direta e imediata. Para se inscrever em nossa newsletter gratuita, basta clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. Recadinho número 2, eu acabei de lançar o meu segundo single com o meu projeto de Doom Metal, Heréticos. Para quem gosta do som, basta clicar no link aqui na descrição desse vídeo e vai ter acesso a essa nova composição que eu acabei de lançar. E o último recado, como não pode nunca faltar, é sobre os nossos cursos de filosofia. Nós temos até o momento 3 cursos de filosofia publicados. Uma introdução geral à filosofia, um curso específico sobre a filosofia de Karl Marx e um curso de crítica da religião, no qual nós lemos obras de Nietzsche, Freud e Feuerbach. Para mais informações, para fazer a sua inscrição, os links estão aqui na descrição deste vídeo. Voltemos então ao nosso tema, Apologia de Sócrates. Veja, a primeira coisa, Sócrates é um filósofo que nunca escreveu nenhuma obra. Sócrates não escreveu nada. A maior parte do que nós sabemos sobre sua vida e pensamento vem através de Platão. Agora, há, no entanto, outras fontes da antiguidade que também mencionam Sócrates, tais como Xenofonte. De modo que a existência da figura histórica de Sócrates não é contestada. Muita gente às vezes fala, por que contestam se Jesus existiu e Sócrates não? São casos bem diferentes. Tá? O que se discute no caso de Sócrates é apenas se o conteúdo exato de seus ensinamentos é de fato o que Platão nos conta, porque na maior parte das vezes nós estamos vendo Sócrates apenas pelas lentes de Platão. No ano 399 a.C., Sócrates foi levado a julgamento pelo crime de impiedade. Vejam só, crime de impiedade. E a obra Apologia de Sócrates de Platão vai apresentar a defesa de Sócrates lá no tribunal. E Sócrates nessa época contava com aproximadamente 70 anos de idade. Tá? Então você tem que imaginar a cena. Tá? Quando você lê essa obra, Apologia de Sócrates, Sócrates está de fato diante de um tribunal fazendo aquela defesa. E Sócrates vai iniciar o seu discurso de defesa fazendo algumas observações preliminares sobre o seu estilo argumentativo. Ele diz, olha, eu aqui no tribunal, eu não vou utilizar a linguagem padrão dos tribunais, não, eu vou manter a forma como eu sempre abordei todo mundo aí pelas ruas de Atenas. Tá? E ele afirma, olha, eu não quero apresentar argumentos engenhosos, como gostam de fazer os adolescentes e todos aqueles que entram em discussões não com o objetivo de aprender,
mas de apenas vencer. Vejam só, não tem nada assim, sabe, por acaso nas obras de Platão. Tá? Então, Platão está nos revelando aqui uma das principais características da forma socrática de fazer filosofia, a qual consistia em saber ouvir, refletir e aprender, ao contrário de apenas entrar em discussões com o objetivo de refutar o que o outro apresenta. Essa é uma característica que falta muito nos dias de hoje. Hoje em dia, quase ninguém mais sabe ouvir. E muitas vezes as pessoas entram em discussões só para ganhar, para vencer debate e nunca para aprender. Agora, o interessante é que algumas das acusações contra Sócrates eram completamente genéricas e dirigidas a praticamente todos os filósofos da época. Por exemplo, Sócrates foi acusado de ser um sábio, ele foi acusado de ser um teórico sobre as coisas celestiais, ou então do mundo inferior, ou então alguém que fazia o pior argumento parecer o melhor. Vejam só, nós temos aqui uma junção de características dos filósofos naturalistas e também algumas características sofísticas, porque essa ideia, de transformar o pior argumento no melhor era uma ideia muito atribuída ao Protágoras. E é importante a gente observar aqui também que essas acusações, vejam só, elas não eram legalmente, juridicamente um crime. Tá? Elas não eram exatamente um crime. Isso revela, então, um certo preconceito anti-intelectual e intolerância por parte dos acusadores de Sócrates. Agora, se Sócrates não tinha cometido nenhum crime, por que então que ele estava ali, no tribunal? Ele até menciona, olha, se eu fosse uma pessoa como qualquer outra, eu não estaria envolvido nessa situação. Mas Sócrates então explica que a reputação que ele tinha resultava de um certo tipo de sabedoria que ele possuía. E ele vai contar então sobre o oráculo de Delfos. Vejam só, todo mundo atribui a Sócrates aquela afirmação de só sei que nada sei. Não, Sócrates afirma que ele tinha um tipo de sabedoria. O que aconteceu é o seguinte. Um velho amigo de Sócrates, que na época do julgamento já havia falecido, ele perguntou à profetisa de Delfos se havia alguém mais sábio que Sócrates. E aí o deus respondeu negativamente, que não havia ninguém mais sábio que Sócrates. Agora, por um lado, Sócrates não concordava com essa afirmação de que ele era o mais sábio de todos. Agora, por outro lado, o oráculo não poderia estar mentindo. E Sócrates, então, se dispôs a interrogar os mais sábios de Atenas, a fim de provar que o oráculo havia se equivocado. Tá? O oráculo não mentiu, mas ele poderia estar equivocado, e o Sócrates queria, então, entender como assim eu sou o mais sábio. Eu não acho que isso é certo, eu não me considero o mais sábio. Então perceba que a vida de Sócrates, toda a sua atividade, não era mais nada que uma tarefa divina. Então, quando ele saía pelas ruas de Atenas e interrogava os sábios e os instruídos, ele tentava, entre outras coisas, compreender a mensagem do oráculo de Delfos. E isso acabou lhe rendendo diversos inimigos, porque você não vai fazer amigos entre aqueles aos quais você revela sua própria ignorância. E era o que Sócrates fazia. Conversava com os determinados sábios de certas áreas e Sócrates mostrava que eles não sabiam. Então, esse exame dos outros acabou lhe trazendo problemas, mas também conhecimento de si mesmo. E isso fez com que Sócrates percebesse que, enquanto vários dos seus interlocutores achavam que sabiam o que não sabiam, ele, Sócrates, pelo menos, tinha consciência de sua própria ignorância. E nisso ele era melhor que os outros. Sócrates conversava com todo mundo e até mesmo com artesãos ou trabalhadores manuais. E mesmo entre estes, Sócrates encontrou um vício presente também entre os poetas. E esse vício consistia em considerar saber muito sobre os assuntos mais elevados apenas por ser especialista em uma outra área qualquer. Vejam só que essa observação de Sócrates ainda é de excepcional atualidade. Tá? Porque vejam, não é difícil a gente encontrar hoje indivíduos que se consideram versados em política, em filosofia, em ética e temas afins, só porque o indivíduo tem uma formação em engenharia, em computação, em medicina, por exemplo.
O indivíduo acha que sabe alguma coisa de uma área, é especialista em uma área, ele pode dar opinião sobre qualquer coisa. Então, o significado do oráculo se tornou claro para Sócrates. A sabedoria dele consistia em reconhecer sua própria ignorância. Agora, além da acusação genérica apresentada contra todos os filósofos, outra acusação mais específica foi apresentada também. A de que Sócrates corrompia os jovens e não adorava os deuses da cidade. E além disso, havia a acusação de que Sócrates estava introduzindo novidades religiosas. O cara responsável por tais acusações era um tal de Meleto. Então Meleto vai ser questionado pelo próprio Sócrates durante o julgamento. E Meleto vai ser obrigado a responder porque, de acordo com a legislação ateniense, o acusador tinha que responder às perguntas do acusado. Mas depois de responder às acusações de Meleto, Sócrates vai discursar brevemente sobre sua vida e atividade. Sócrates acusa a multidão de inveja e calúnia. Vejam só, Sócrates afirma, olha, a multidão tem inveja e me calunia. E Sócrates afirma que vários homens bons já morreram por causa disso e que ele não seria o último. Mas o que importava a Sócrates não era o fim ao qual sua atividade filosófica poderia levar, o fim à própria morte. Mas o que interessava a Sócrates era se aquela atividade era justa ou não, se o seu agir era certo ou errado. Porque ele menciona que heróis como Aquiles não abandonaram suas atividades por medo da morte. E ele, Sócrates, da mesma forma, ele também jamais abandonaria a missão de filósofo que lhe foi conferida pelo Deus. E essa missão consistia em investigar a si mesmo e aos outros. Sócrates se pergunta então, por que temer a morte? Isso seria presunção de saber. Isso seria fingir conhecer aquilo que se ignora. Ninguém sabe se a morte, no final das contas, é algo melhor ou pior do que a vida que nós temos agora. De modo que ter medo da morte é uma das maiores arrogâncias que alguém pode demonstrar. Sócrates já havia afirmado que a sua sabedoria consistia em não afirmar saber o que ele não sabia. E nessa postura diante da morte, Sócrates se mostra coerente com este princípio. E essa convicção do chamamento divino para cumprir sua missão filosófica confere a Sócrates uma força inabalável. O Sócrates afirma que, enquanto ele tivesse vida e força, ele não cessaria de praticar e ensinar filosofia, exortando e repreendendo a todos que consideravam que dinheiro ou então que poder e status fossem mais importantes do que sabedoria e verdade. Então, para Sócrates, a missão divina cumprida por ele era o maior bem que já aconteceu à cidade de Atenas. E ele afirma que qualquer que fosse a decisão do Tribunal de Atenas, ele jamais mudaria sua forma de ser ou a sua missão filosófica. Sócrates explica também por que nunca se envolveu na política. Seu ensino era unicamente privado, quer o indivíduo fosse pobre ou rico, mas Sócrates nunca ensinou para o Estado ou então para uma assembleia. E isso por orientação de seu daimon. O que é isso, o daimon socrático? Quem é esse daimon que orientava Sócrates? Ele explica que desde criança ele era acompanhado por uma espécie de uma voz que lhe impedia de cometer algum erro. Só que essa voz nunca dava orientações positivas, como dizendo faça isso ou faça aquilo. Não, essa voz era sempre na negativa, apenas proibindo Sócrates de fazer algo. E foi este daimon de origem divina que impediu Sócrates de entrar na carreira política, na qual ele certamente já teria perecido, ele já teria morrido antes desse julgamento ainda. E essa posição, em relação às questões políticas, foi posteriormente adotada, por exemplo, pelos epicuristas. O epicurismo é uma escola filosófica que vai se ligar a certos aspectos do pensamento de Sócrates. E os epicuristas levavam a sério o afastamento das coisas públicas, salvo quando estritamente necessário. Sócrates afirma jamais ter sido o professor de ninguém. Ele diz, eu nunca fui professor de ninguém. A minha atividade consistia apenas em
estar disponível a questionar quem a ele viesse, né? Fosse rico, pobre, não interessava, né? Ou então ele também estava disposto a inverter os papéis e ser aquele que dava respostas. Então Sócrates não só perguntava, mas se alguém quisesse chegar para o Sócrates e inverter os papéis, dizendo: Sócrates, eu vou fazer um monte de perguntas, você responde. Ele também invertia e respondia. Tá? Então ele afirma que a sua atividade era basicamente negativa, no sentido de que ele não ensinava doutrinas, mas apenas questionava e mostrava que os indivíduos não sabiam o que eles afirmavam saber. E este era um dos motivos de sua fama, porque ele afirma, olha, de fato é divertido ver falsos sábios serem desmascarados. Imagina só o sucesso de Sócrates com a juventude. Né? Então o cara lá que é o bam de determinada área do saber vinha conversar com Sócrates e Sócrates desmontava o cara todo. E os jovens adoravam ver isso em Sócrates. E alguns dos jovens seguidores de Sócrates estavam no julgamento, inclusive o próprio Platão. E Sócrates pede a esses jovens então, ou então pede aos pais desses jovens que também estavam ali, para confirmar se de fato eles foram corrompidos por ele. Mas aí ninguém se manifestou, porque uma das acusações era essa, né? Que o Sócrates corrompe a juventude. E aí Sócrates perguntou: eu corrompi vocês? Perguntou aos pais: eu corrompi os filhos de vocês? Ninguém se manifestou. Então Sócrates finaliza essa parte de sua defesa fazendo algumas observações sobre a sua postura no tribunal, afirmando que ele não traria os seus filhos ou então os seus amigos para lamentarem, implorarem por sua vida ou então para causar comoção do júri. Sócrates diz, olha, mais uma vez, eu vou me portar aqui da forma como eu sempre fui, porque o que me importa não é salvar a minha própria pele, mas fazer o que é certo e estar ao lado da verdade. No procedimento legal ateniense, o júri votava imediatamente após a defesa. Sócrates, então, foi julgado culpado por 280 votos contra 220, mas ainda sem uma pena definida, né, a qual seria escolhida diante das propostas apresentadas. Então foi assim, culpado, a segunda parte, qual a pena. Meleto, que nós já mencionamos nesse vídeo, um dos acusadores, propôs a pena de morte. E Sócrates poderia fazer uma contraproposta e provavelmente Sócrates seria enviado para o exílio, caso assim ele quisesse. Só que Sócrates estava convencido de sua inocência. E de uma forma até mesmo irônica, sarcástica e com muita coragem, Sócrates afirmou então que ele deveria, na verdade, era receber comida grátis pelo resto de sua vida, assim como os vencedores das Olimpíadas. Então Sócrates não propôs ser exilado. Então, na votação seguinte, agora para decidir pela pena, o júri decide finalmente pela pena de morte. E a votação dessa vez foi diferente, com uma ampla maioria decidindo pela morte de Sócrates. Porque na primeira votação foi mais apertado, né? 280 a 220. Mas na segunda não. Uma ampla maioria decidiu pela morte de Sócrates. E Sócrates então afirmou que os atenienses sofreriam as consequências daquela decisão, tá? E que eles seriam conhecidos como aqueles que mataram um velho filósofo sábio, embora ele próprio, Sócrates, não se considerasse sábio. E o júri também estava sendo precipitado, porque Sócrates observa que a própria natureza já estava cuidando de sua própria morte, tendo em vista sua idade avançada. Então imagina, há 2.400 anos atrás, alguém com 70 anos de idade, a pessoa talvez não viveria muito mais que aquilo. Mas Sócrates já ao final de sua vida, já aos 70 anos de idade, sendo condenado à morte. Então, aqueles que o condenaram, Sócrates deixou como que uma espécie de profecia. Sócrates afirmou que, depois de sua morte, ele sofreria uma punição muito mais pesada do que aquele próprio estava sofrendo. E haveria ainda mais acusadores como ele, Sócrates, os quais já existiam, mas haviam sido contidos por ele mesmo, Sócrates. Ele diz, olha, não é matando homens, tá, que vocês podem se livrar de ter sua vida examinada, mas melhorando a si próprios. E essa profecia de Sócrates, de certa forma, se cumpriu, porque
Diversas escolas filosóficas surgidas no período helenístico estão, de alguma maneira ou outra, ligadas a Sócrates, tais como a escola cirenaica, a cínica, a epicurista e a estoica. Sócrates estava convencido de que fez tudo como deveria. E durante todo o seu julgamento, o seu daimon não se manifestou, o que ele compreendeu como índice de que estava no caminho correto, fazendo tudo certo. Lembrem-se do daimon de Sócrates, né? Aquela voz que dizia o que não fazer. E ao final de sua defesa, Sócrates então discursa mais uma vez sobre a morte e pergunta se a morte seria apenas como um sono, sem sonhos e perturbações, ou então uma migração para um outro mundo, vivendo junto a todos aqueles que já se foram, inclusive os heróis e grandes personalidades como Homero. Porque vejam, se a morte é apenas um sono sem consciência alguma, então é uma melhora em relação à vida que nós temos agora. Agora, se a morte for, no entanto, uma vida em um mundo no qual é possível conversar com figuras tais como Orfeu e Hesíodo, então seria maravilhoso morrer várias vezes, porque ali então seria possível continuar a atividade filosófica, interrogando e investigando a todos, sem ser morto por isso. E nesse sentido eu acho que Sócrates afirmou o que Nietzsche, muitos séculos mais tarde, chamaria de amor fati. Sócrates estava dizendo que ele viveria tudo novamente, exatamente da mesma maneira, infinitas vezes. Então foi esse o nosso vídeo de hoje. Lembrando mais uma vez, inscreva-se em nossa newsletter gratuita. O link está na descrição deste vídeo, assim como os links para os nossos 3 cursos: Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre, A Filosofia de Karl Marx, uma introdução, e Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho, há várias formas de você ajudar a manter o nosso trabalho no ar. Você pode se tornar membro do canal e participar de nosso clube de leitura. Inclusive, esse livro que nós apresentamos hoje, Apologia de Sócrates, foi lido em nosso clube de leitura no ano passado e só agora está vindo a público. Você pode ser um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se, há um link aqui na descrição deste vídeo, ou você pode contribuir através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo!